o conceito de instituições sociais zumbi do pensador polonês Zygmunt Bauman. As instituições sociais, elas sempre tiveram um local importante no pensamento contemporâneo, né, a partir do surgimento da sociologia e dentro da filosofia contemporânea também. Da ideia do Durkheim ao pensamento do Norbert Elias e passando por Deleuze, Foucault e chegando no Bauman. Sempre ela vai estar presente, claro que cada um analisando em conceitos e formas e contextos diferentes. Contudo, porém, todavia, quando a gente fala de entendimento das nossas relações sociais, né, dentro dessa convivência do indivíduo com o outro, a gente não pode deixar de fora o entendimento dessas instituições, porque em si ela é uma parte importante. Se a gente olhar para, claro, inicialmente o pensamento do Emile Durkheim, que vai ser ali no meio do século XIX, e vai trazer para a gente uma ideia funcionalista, né, onde todas as instituições sociais elas têm uma função específica e é necessário que essa função seja cumprida de uma forma eficaz para que a sociedade ela garante uma coesão, uma harmonia e que eu não tenha um estado de processo de conflito. Né? Para o Durkheim, se uma instituição ela não cumpre em si a sua função de uma forma eficaz, ela acaba prejudicando o funcionamento social e gerando um processo de anomia. Né? E cada instituição ela tem uma função específica. Né? E se ela não cumpre essa função, ela acaba prejudicando todas as outras instituições, porque ela vai gerando um acúmulo de funções para as outras. Por exemplo, a família, a instituição social familiar, ela tem por sua função gerar para a criança o aprendizado da moral social, né? Da moral existente dentro daquele espaço social, entender o que seria certo, o que seria errado. Então, se a criança ela cresce sem entender o que é certo e errado, sem saber diferenciar o que é certo e errado dentro da sua sociedade, eu tenho uma falha aí dessa instituição social familiar. E acaba prejudicando as outras instituições, como a escola, porque acaba sobrecarregando a escola e por aí vai. Então, cada uma tem a sua função. Claro que na visão do Durkheim, a instituição social ela é aquilo que molda os indivíduos, ela é a parte mais importante e tal. Talvez não seja isso que a gente vai encontrar em todos os outros pensamentos, mas em todos os outros pensamentos a gente encontra a instituição como um processo de função. Se a gente olha para o Foucault, né, e ele vai analisar lá o poder disciplinar que surge no século XVIII para o XIX, e esse poder disciplinar ele necessita das instituições disciplinares, né, onde a instituição ela tem uma função de pegar esses corpos dóceis e disciplinar, moldar, fazer com que esses corpos dóceis funcionem corretamente dentro daquela perspectiva social, como a escola, o hospício, o hospital, o exército, entre outros. Né? Então, essas instituições disciplinares, essa é a função. Porém, contudo, Deleuze, né, Gilles Deleuze, pensador francês, vai analisar o pensamento de Foucault e ele vai perceber que no final do século XX, essas instituições disciplinares elas começam a perder força, elas começam a entrar em desuso. A escola é um exemplo disso. A gente não necessita mais estar no prédio escolar, né, para que a gente possa aprender. Né? A gente tem o EAD, a gente tem todo esse processo, universidades, escolas, cursos de inglês, entre outros fatores. A gente não precisa estar ali, a tecnologia ela traz essa possibilidade para a gente. E acaba que essas instituições elas começam a enfraquecer, elas começam a perder a sua função, porém elas continuam existindo. E é aí que a gente chega no pensamento do polonês Bauman, né? Porque ele vai dizer que essas instituições sociais que não cumprem mais a sua função social, porém continua existindo, elas se tornam um zumbi. Né? Como assim um zumbi? Ela é um morto-vivo. Ela não produz nada para a sociedade, ela não está ali de uma forma eficiente
né? Ela não tem uma utilidade real para a sociedade, para o bem-estar, para uma harmonia, coesão social, porém ela continua existindo. Então ela continua usufruindo dessa sociedade, ela gera, ela suga dessa sociedade alguma coisa, né? E essas instituições estão extremamente prejudiciais, né? Porque elas não cumprem com a sua função e elas geram um gasto. Seja esse gasto financeiro, seja esse gasto social, não importa, cultural. Mas ele está ali gerando gasto, né? O grande exemplo hoje que a gente pode analisar no Brasil, e a gente poderia usar vários exemplos para analisar instituições UBIs no Brasil, mas atualmente o melhor exemplo seria a gente trabalhar a ideia da polícia. A polícia brasileira, ela é uma polícia ineficaz. Ela não cumpre a sua função. Ela é uma instituição zumbi, né? Porque quando a gente olha para a polícia e a gente analisa a polícia como uma instituição, seja no pensamento do Durkheim, seja no pensamento do Max Weber, como um braço do Estado para garantir um ordenamento, né? Gerar uma segurança, levar as pessoas ao entendimento do caminho correto, né? Porém, a polícia, ela é a única, né? Se a gente olhar ali para o pensamento do Weber, ela é a única instituição que tem por direito utilizar a força para garantir a ordem. Porém, o Weber vai dizer que a utilização da força seria a última escolha, né? O último recurso que a gente tem para manter a ordem. Se a gente olha para o funcionamento da polícia, seja ele numa esfera militar, né, civil ou federal, dentro do Estado brasileiro, a gente percebe que em determinados casos a força, a violência é a primeira escolha, o primeiro recurso que a polícia utiliza, né? Ela utiliza isso principalmente para um determinado setor, né? Uma determinada classe social, é uma determinada raça, etnia, é um determinado grupo, né? Que é atingido por esse aspecto. Enquanto a gente olha para outros setores, os quais estão cometendo crimes, estão indo contra a lei, e a polícia, ela age de uma forma sutil, né? Generosa. Então a gente olha para essa polícia, a gente percebe que não, ela existe, porém ela não cumpre a sua função. Ela não garante, ela não gera segurança, ela gera medo. Ela é ineficaz, porém ela gasta, ela suga do Estado de uma forma grandiosa. Então a gente precisa olhar para a polícia brasileira e entender que dessa forma, como a polícia existe, ela não tem como, né, funcionar mais. E a gente precisa reformular. A gente precisa encontrar uma outra maneira de que essa polícia cumpra a sua função. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.